coragem para começar essa palavra com esse encorajamento aqui. Obrigada, pastora Edinaldo, Andressa, família preciosa por esse convite. Uma honra estar aqui. E oi, eu sou a Ariane. Também sou uma filha amada do Senhor. Também buscando sempre ser melhor, né? Lutando ainda contra a ira, pecados que insistem em permanecer. Mas crendo que já sou muito melhor do que quando comecei. Que a graça do Senhor foi santificando e me aperfeiçoando. E uma vida rendida ao Senhor com o Espírito Santo, pela graça e para a glória dEle, a gente vai sendo restaurado dia após dia. Então é uma honra estar aqui. Eu tive a honra de vivenciar o processo do CR há 10 anos atrás com a ministra Célia. Ela trouxe aqui, eu lembro que era toda terça-feira, nós vivíamos a experiência da palestra e dos passos. E algo muito marcante para mim foi o retiro. Chama retiro, gente? Talvez eu estou falando certo. E eu lembro que escrever a minha história, encarar ela, foi um marco muito especial na minha vida. Então, quem não fez, eu já deixo super encorajada a fazer uma das experiências mais marcantes que eu já vivi. E como a Andressa falou, ela compartilhou comigo um tema, mas a gente conversando semana passada, ela trouxe outro tema para mim, e ela falou sobre coragem. E eu gosto sempre de pensar que quando eu ministro uma palavra, Deus sempre quer falar, é um presente para mim. Eu recebo um presente porque Deus quer falar comigo através dessas palavras. Porque a vida ela é feita de muitas mudanças. Eu não sei como é na vida de vocês, mas quando a gente domina algo, Deus traz algo novo para nos esticar, para nos moldar. E muitas vezes a gente se depara com dores muito grandes, coisas que a gente nunca imaginou passar. Às vezes alegrias até mesmo que a gente nunca imaginou passar. Eu tenho 3 menininhos e eu lembro o dia que eu soube que eu estava grávida de gêmeos. Uma alegria e o maior susto da minha vida. Eu lembro do medo dominando o meu coração. E depois de 15 dias, eu ouvi do Senhor que Ele estaria comigo, que era para eu erguer minha cabeça e encarar aquilo que era uma bênção dEle que Ele tinha para nós. Então, mudanças nos tiram da zona de conforto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué 1. Não tem, gente, pelo menos para mim, não teve como pensar em coragem e não lembrar desse personagem bíblico, que é Josué. Hoje nós vamos meditar e aprender com esse homem de Deus, esse homem que tem muito a nos ensinar. Então, abre sua Bíblia em Josué 1. Eu acredito que vai ser projetado, já está ali. Mas quem quiser deixar a Bíblia aberta, a gente vai ler do 1 ao 9. Que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num: servo de Moisés, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A passagem por si só, a gente já seria abençoado só de ouvir o que Deus disse para Josué. Mas eu queria contextualizar um pouquinho quando Josué recebe essa palavra do Senhor. O mentor dele, o líder dele, o pai espiritual, o discipulador de Josué. Aquele que tirou eles
lá da escravidão do Egito, que eles tinham visto maná cair do céu, eles tinham visto milagres, ele tinha visto Deus livrar aquele povo do faraó. Pensem numa grande referência, alguém que trazia talvez segurança para Josué. Esse homem morre. Então eu penso que quando Deus chega e fala isso para Josué, Josué estava num momento enfrentando talvez o maior medo que ele já se deparou. Você já perdeu alguém? Você já perdeu um trabalho que talvez era a sua segurança? Quem sabe você também já perdeu algo tão valioso? Aquela pessoa, ou aquele trabalho, ou aquela situação representava tanta segurança, estabilidade, quem sabe era o mover de Deus. Lembra que Moisés ia para o monte, ele que ouvia o que Deus queria falar ao povo. Josué perde essa pessoa, essa representação. E é muito interessante que, se a gente voltar uma página antes da Bíblia, vai falar que eles, Josué e mais o povo de Deus, eles tinham chorado por 30 dias a morte de Moisés. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? Para a gente conviver com coragem, nós precisamos aprender a lamentar, a pôr para fora a nossa dor. Não engolir a nossa dor. Nós não nascemos para engolir a nossa dor. Quando a gente não derrama a nossa dor para fora, ela fica aqui dentro. Como o pastor Edinaldo estava falando, se a gente não partilha, a cura não vem. Não adianta esconder. Eu acho muito lindo porque a palavra diz que Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Ele não diz que Ele vai te permitir não sentir dor e não chorar. Uma mentira que muitas vezes a gente acredita é que quando a gente é forte, a gente não demonstra dor e fraqueza, vulnerabilidade. Se tem algo que eu tenho sido marcada, as pessoas que mais me marcam, mais me inspiram, são as pessoas mais vulneráveis. Eu luto muito contra a síndrome do impostor. Não sei se todos sabem o que é isso. Eu até li um livro, não é nem de uma mulher cristã, mas ela traz grandes nomes de mulheres que mesmo elas fazendo grandes coisas, elas se sentem um lixo. Elas se sentem insuficientes. Elas fazem, e é como se não fosse o bastante. E elas vivem cheias de armaduras para que as pessoas não descubram quem de fato elas são. E sabe qual é a coisa mais fantástica que nós podemos mostrar para aqueles que caminham conosco? Que nós somos de carne e osso. Josué era de carne e osso. E o Senhor não fala, ó Josué, querido, não chora. Não, o Senhor valida a dor dele. Sabe, Josué, Moisés morreu. Eu fico pensando, credo, o Senhor sabia que há 30 dias eles estavam chorando. Por que o Senhor fala? Já se perguntaram? Eu não sei, às vezes eu fico me perguntando quando eu leio alguns trechos da palavra. E eu me pergunto, por que o Senhor reafirmou aquilo para Josué? É que tem algo muito lindo que o Senhor também faz. Ele não nos deu um anestesista. O que a palavra diz? O que o Espírito Santo é? Consolador. Ele não vai nos livrar de sentir dor, de sentir luto, de sentir desesperança em alguns momentos. Mas Ele disse que Ele enviaria o Consolador. Fala lá em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que honra, nós vamos sofrer, mas Ele nos consolará. Quem sabe você veio hoje com uma dor difícil de encarar. Gente, eu lembro, vai parecer, na minha realidade foi uma dor tão grande. Nós servíamos num determinado ministério, doamos anos da nossa vida, lá demos o nosso melhor. E chegou um dia que Deus fechou a porta desse ministério. A nossa liderança entendeu que era tempo da gente migrar para um novo tempo. Mas lembra o que Moisés talvez significava para Josué? Um lugar seguro. A gente se imaginava anos naquele lugar e Deus fechou a porta. E eu lembro, nosso luto durou muito tempo, durou 8 meses. Eu lembro, nós chorávamos, aquilo gerava dor.
E eu lembro num tempo de oração, o Senhor falou para mim: filha, para de chorar. Eu tenho um novo para vocês. Mas enquanto você ficar olhando para trás, eu não vou poder entregar o novo que eu tenho para vocês. E eu lembro naquele dia, nós entregamos para o Senhor aquela dor e falamos: Deus, nós confiamos. Nós confiamos no teu consolo, nós confiamos que o Senhor tem o melhor. Quem sabe Deus tirou algo tão doído, algo que você queria tanto e está tão doído ainda. Mas quem sabe Ele está falando: chegou a hora de parar de olhar para trás. Deus valida a nossa dor, mas Ele não deixa a gente permanecer lá. O que Deus estava falando para Josué: Josué, Moisés foi incrível, foi o cara, foi um homem meu amigo. Mas agora o tempo dele passou. Agora eu quero usar você. Eu sei que você está triste, eu sei que você está com medo, mas agora chegou a hora de se levantar. Quem sabe você está aí, vivendo bastante coisas, que está difícil de se levantar. E quem sabe nesta noite, talvez eu vim aqui para falar isso. Levanta com essa dor mesmo. Porque o Senhor vai te consolar e o Senhor vai te ajudar a dar passos. A palavra em Mateus, em 28:20 diz: eu sempre estarei com você, até o fim dos tempos. Ou seja, a proposta do Evangelho é: nós vamos enfrentar desafios, mas nós não estaremos sozinhos. Nós vamos encontrar momentos de muita dificuldade, mas nós não vamos viver sem esperança. Porque o Senhor é conosco, o Senhor caminha conosco. E quem sabe é hora da gente continuar com muita coragem. E para a gente viver com coragem, a gente vai ter que vencer o desânimo e o medo. Pensa numa coisinha que quer se instalar dentro de nós. Me chama também muita atenção nessa passagem que a gente leu, é que Deus manda 3 vezes ele ser forte e corajoso. 3 vezes. Como eu disse, ele estava com muito medo. Ele estava talvez enfrentando a maior dor da vida dele. Ele queria sim alcançar a terra prometida, mas ele queria entrar com Moisés. Ele tinha idealizado isso, ele tinha idealizado uma história de vitória com aquele mentor. Quem sabe não ele se vendo como líder. E olha lá no verso 6, seja forte e corajoso, porque você vai liderar este povo até a terra prometida. Somente seja forte e muito corajoso, obedeça a lei. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor está com você por onde você for. Com a dor mesmo a gente vai dar um passo. Ontem o pastor Silvado estava lá na IBB Uberaba. E nós estamos vivendo um movimento de fé. E ele acabou pregando uma mensagem diferente do que foi pregada aqui no Bacaxeri. E ele falou que muitas vezes nós perdemos de exercitar a fé. Porque nós ficamos no mesmo lugar, nós não damos o primeiro passo. Nós deixamos de exercitar aquilo que Deus deseja. Sabe por quê? Muitas vezes se instala no nosso coração o desânimo. Sabe essa força de vontade, às vezes de estar no grupo de passo, de vir. Às vezes acha super gostoso estar aqui. Mas basta uma chuvinha, já se instala um desânimo para estar. Um medo paralisante. Eu sempre tenho refletido bastante sobre isso. 2 artimanhas que o inimigo tem usado para nos paralisar, para a gente não viver à altura do que Deus sonhou para nós. Irmãos, Deus nos criou para algo extraordinário. Dentro da nossa realidade, cada um foi formado de uma forma excepcional. Na minha realidade, eu tenho a oportunidade de ser tudo o que Deus sonhou. Na tua realidade, você tem a chance de ser tudo o que Ele sonhou para você. Mas essas 2 coisas podem nos impedir. Você lembra de um tempo que você esteve muito animado? Eu espero que seja agora. Quando eu olho para a vida da Ingrid, né, Ingrid? Eu estou expondo a Ingrid aqui, eu nem perguntei, mas... Quando eu conheci a Ingrid... Posso, Ingrid? Quando eu conheci a Ingrid, ela estava vindo de anos de muita depressão, irmãos. O desânimo, o medo de arriscar, o medo de tentar de novo, paralisava a vida dela. E bastou o Evangelho, gente, entrar na vida dela e ela tem vivido coisas extraordinárias. Ela se batizou, a Isa, filhinha dela, se batizou na última quinta. Coisas extraordinárias o Senhor tem feito, porque ela deu um passo de fé. Ela se posicionou naquilo que Deus queria para ela, venceu o desânimo.
Vencer o medo. A verdade é que muitas vezes nós podemos estar vivendo num piloto automático. Deus não nos chamou para sobreviver, Ele nos chamou para viver. E existe vida, mesmo com circunstâncias difíceis, mesmo talvez você vivendo a tua maior dor, eu creio que Deus tem vida para derramar sobre você. Lá em Josué, a palavra diz que ninguém vai resistir a você. Onde você for, o Senhor fala que vai estar junto com Josué. Só que, como eu disse, o inimigo, ele não está do lado de fora. Ele está aqui, ó, do lado de dentro. Sabe, o único que pode parar o que Deus tem, não é o que te fizeram, não é o que está acontecendo fora, mas é como você está por dentro, o que você tem acreditado sobre você. O que você acredita sobre o Senhor. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios diz: estamos perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Mesmo que tudo esteja um caos por fora, nós podemos estar sendo renovados dia após dia, encorajados no Espírito. Nós não controlamos nada do que acontece conosco, irmãos. Nós não controlamos se uma doença vai chegar, nós não controlamos um acidente, nós não controlamos um divórcio. Muitas vezes nós não controlamos uma falência. Mas ficar de braços cruzados, aí nós fazemos parte. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Às vezes a gente pensa, não precisa fazer nada, Deus faz tudo, mas tem uma parte que é nossa. O que você tem feito com aquilo que Deus já te deu? Às vezes você pensa que o desânimo é uma obra do inimigo. Eu ando tão desanimada. Às vezes até para uma festa a gente anda com preguiça de ir. Estamos negando até mesmo convites para aniversários, porque o desânimo se instalou no nosso coração. E às vezes o inimigo está levando a culpa de algo que é você que tem que dar um passo. O Senhor estava falando: Josué, ninguém vai resistir porque eu vou estar com você. Mas Josué, se posiciona aí, aonde eu desejo que você se posicione. Sabe, ano passado, irmãos, eu achei que eu estava com depressão. Eu estava me sentindo muito desanimada. Gente, era falta de ferro. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos que cuidar bem de todas essas áreas. Nós temos que nos alimentar bem. Nós temos que dormir bem. Às vezes o desânimo está te consumindo porque você vive ansiosa, você vive preocupada. Você vive com a mente sobrecarregada. Não está fazendo a tua parte. Ninguém vai resistir a você porque o Senhor vai estar com você. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Josué, vou te dar a vitória, mas você precisa se organizar. Eu lembro final de 2021, final de 2021 eu ouvi do Senhor que Ele queria o meu posicionamento. E eu tinha aberto mão para ficar só com as crianças em casa. E na minha percepção eu estava onde Deus desejava que eu estivesse. E eu lembro que no momento de oração Deus deixou claro: eu quero a tua obediência. Está vindo um tempo novo para você e eu quero que você me obedeça. E veio o tempo novo. E eu pude me levantar e me colocar à disposição do Senhor. E o tempo novo era voltar meio período como contratada aqui na igreja. E ir para a IBB Uberaba juntamente com o meu esposo, o pastor Tiago. Era o que a gente queria? Não era. Mas era o que Deus queria. Então eu ia me posicionar para viver aquilo que Deus queria para mim. E sabe o que é, querido? Muitas vezes a gente não entende. Eu creio que Josué estava com muito medo de encarar a liderança daquele povo. Quem sabe novos desafios surgiram. Quem sabe pessoas que antes eram um alicerce hoje faltaram e agora Deus está te levantando. E a gente está falando: Deus, Deus, levanta outro. Deus, olha, eu não tenho perfil. E eu lembro que eu falava para o Tiago: menos os campos. Minha gente, que bênção foi ter recebido a IBB Uberaba na nossa vida. Que presente extraordinário de um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, quando Deus falar: filha,
Vai! Você se posiciona e vai. Você sabia que a palavra ânimo vem da palavra fôlego? Então, uma vida desanimada é uma vida sem ar, é uma vida sufocada. É uma vida sempre com o coração apertado, sempre ansioso. E eu acho muito lindo que o Senhor manda Josué também não deixar de mencionar as palavras deste livro, da Bíblia. E era para ele meditar nelas. Medita na minha palavra, fala sobre ela, pratica ela. E lá em Gênesis, olha que lindo, em Gênesis 2:7 está escrito: então o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Sabe o que a gente aprende, irmãos? O nosso ânimo está totalmente ligado ao que sai da boca de Deus. Sabe quando a gente está desanimado, desmotivado? Eu lembro muitas vezes a Ingrid falou que muitos anos ela vivia na cama, deitada, desanimada. E quando ela tem contato com o Evangelho, a palavra da boca de Deus trouxe vida ao coração dela. Sabe quando a gente está desanimado, talvez a gente está dando ouvidos para tudo, para todos, para todas as circunstâncias. Mas nós não estamos dando voz para aquele que produz fôlego de vida em nós. Aquele que vai nos impulsionar a ter vida, porque o crente é para viver com brilho nos olhos. É para viver sabendo a razão da sua existência. Nós nascemos para glorificar a Deus. Tem uma coisa que eu fico falando para minhas crianças: por que vocês existem? Para glorificar a Deus. Exato, vocês são amados, mas vocês existem para glorificar, para tornar o nome do Senhor conhecido. E ele fala para Josué meditar. Tem falado-se muito sobre o cérebro podre, porque a gente fica em rios, em videozinhos que nos dão prazer, vendo a vida dos outros na internet, e em vez de estar meditando na palavra que traz vida, na palavra que vai soprar fôlego de vida para a gente viver à altura do que Deus sonhou, nós estamos meditando naquilo que não traz crescimento nenhum para nós. Em vez de estarmos nos relacionando com aquelas pessoas que quando a gente encontra, nós vamos sair cheios de Deus, porque elas falam palavras de vida, nós estamos escolhendo as velhas amizades, que trazem palavras de morte, que trazem palavras de desânimo, que me levam para a velha vida. E meditar requer tempo. Eu não sei como que é teu tempo. Tem um momento, eu sei que quem faz o grupo ali dos passos tem tarefa, né? Que privilégio estar se alimentando do sopro de vida, encontrar pessoas que também querem meditar naquilo que traz vida. E tem gente aqui que precisa recuperar o ânimo. E quem sabe precisa caminhar, comer melhor, dormir melhor, se relacionar com pessoas que vão animar teu coração. E não animar de qualquer maneira, porque nós não vivemos simplesmente por pensamentos positivos. Nós vivemos baseados naquilo que a palavra diz, a palavra pensa. O que a palavra diz que tem que fazer. Isso é viver à altura do que Deus sonhou para nós. Vocês lembram da parábola dos talentos? Que Deus entregou um talento, talvez alguns não saibam, mas tem uma parábola que Jesus contou que fala que Jesus deu um talento para cada um dos seus servos. Cada um recebeu um, outro recebeu 2. E o servo que recebeu 1, ele via Deus como um Deus malvado, um Deus severo. E ao invés de multiplicar aquele talento que Deus deu, ele enterrou. E sabe por que ele enterrou? Ele acreditava numa mentira a respeito dele e a respeito de quem Deus era. Quem sabe você tem dons extraordinários. Quem sabe você tem uma família que você tem algo precioso para compartilhar, mas você está bloqueado. Acreditando em mentiras a teu respeito, ou mentiras sobre quem ensinou sobre Deus para você. Quem sabe você precisa mergulhar na palavra, meditar nessa palavra para você entender que Deus te ama. Que Deus não errou. A parábola dos talentos diz que Deus deu conforme a capacidade de cada um. Sabe, a tua história de vida, Deus viu capacidade de você encarar ela e não de qualquer maneira. Ele quer dar vida abundante para você nessa história, nessa família que você está.
E eu, muitas vezes, gente, eu acreditei em mentiras. Eu demorei muito para me posicionar naquilo que Deus queria. Eu sei, hoje eu tenho ido muitas vezes com medo, com receio. Mas eu lembro assim que eu pensava tão mal de mim. Eu não vou falar aqui porque tem gente menor aqui de idade, mas eu tinha uma frase para mim terrível. Terrível, não posso repetir aqui. E eu lembro que eu falava essa frase para o Tiago e para minha irmã, eles ficavam horrorizados. Ari, você não é isso. Ari, você tem valor. E por muito tempo eu me escondia atrás do meu marido. Eu pensava que eu não tinha valor, eu não tinha nada para compartilhar. E eu lembro que um dia o pastor Tunala chegou para mim e falou: Ari, para de se esconder. Para de acreditar nessa mentira, que você não tem nada para contribuir. Deus te deu algo para você compartilhar. E eu lembro, naquele dia eu fiz um voto com Deus. Deus, nem a minha vergonha, nem as mentiras, nem a timidez vão me impedir de entregar o meu melhor para o Senhor. Com coragem, eu aceito isso que o Senhor tem para mim, mesmo que me custe tudo. Quem sabe você está gastando energia demais numa mentira, em vez de gastar toda a tua energia para viver o que Deus tem para você. Dizem que a gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos no dia. E pensar cansa mais do que correr. O que tem permeado os seus pensamentos? A palavra que traz vida, fôlego, ou mentiras que estão fazendo você viver arrastado, que estão te impedindo, como eu disse, de discipular a sua casa, de ser o melhor esposo, ou a melhor mãe, ou a melhor filha. A palavra de Deus em Filipenses diz: tudo que é verdadeiro, puro e de boa fama, nisso pensem. Quem sabe hoje é dia de trocar o barulho de tudo e trocar pela verdade da palavra, meditar nela. Quem sabe você não tem um tempo diário meditando na palavra. Comece com um capítulo da Bíblia, mas medite na palavra, conheça a palavra. Seja alguém que vai meditar nela. Ande com pessoas que vão te trazer ânimo, vão lembrar que Deus te mandou ser forte e corajoso. Forte e corajosa, que Ele ia estar com você. Quem sabe tudo o que você precisa é silenciar vozes que têm te impedido de ouvir a verdade do que Deus pensa a seu respeito. E o terceiro que eu queria falar para vocês é: tenham coragem para viver o novo de Deus. Nem sempre vai ser fácil, irmãos. No final eu e os anos, né? No final de 2023, Deus começou a falar muito comigo, que eu já usei esse exemplo, talvez alguns já ouviram ou não. Deus começou a mostrar muito para mim e para o meu esposo que nós éramos uma bonsai. Olha, quem conhece a bonsai? Que é uma arvorezinha pequenininha. E Ele começou a falar muito com a gente. Eu falei: nossa, o Espírito Santo tem falado muito comigo que a gente é uma bonsai. Primeiro eu pensei: elas são tão bonitinhas. Mas depois a gente acompanha muitos casais jovens assim que vão se casar, e veio um casal de noivos na nossa casa. E esse casal me trouxe uma bonsai. Eu nunca tinha tido uma bonsai. Eu falei: opa, o Espírito Santo está falando comigo. Opa, Tiago, se prepara aí. O que Deus quer falar com a gente através da bonsai? E eu não sei quantos sabem, mas a bonsai, para ela ficar daquele tamanhinho, muitas vezes tem que ser cortado as raízes dela. Né? Então, vamos pensar, uma árvore frutífera, ela vai dar frutinhos, mas ela não alimenta ninguém. Ela é um enfeitezinho. Vamos ser sinceros, é uma gracinha, mas aquela árvore foi impedida de viver todo o potencial dela. E pasmem, Deus começou a ministrar no nosso coração, que a gente ainda estava muito longe daquilo que Ele queria. Ele tinha frutos muito maiores para nós. Não é questão de grandeza, é questão de que a gente ainda estava numa mentalidade de escassez. Numa mentalidade mentirosa. Que a gente, para atingir o potencial que Ele tem para a gente, que eu creio que a gente está muito num processo, nós tínhamos que vencer a limitação daquele vazio. Para a gente viver o novo de Deus, nós temos que viver a mentalidade de um vasinho, de uma bonsai. E naquele ano, Deus mostrou que a gente tinha que morar mais perto da região do Uberaba. E desde o primeiro ano que eu fui, eu falei: eu vou para o Uberaba, mas nunca vão me convencer de morar daquele lado da cidade.
Minha vida é tua, mas a gente quer ser dono da própria vida. É um absurdo isso. Mas claro que o Senhor falou. E quando Deus fala, pelo menos para mim é algo irresistível, gente, eu não consigo não obedecer. E Deus começou a falar que Ele ia nos plantar num novo lugar na cidade. Nós morávamos no Santa Cândida. E Deus começa um processo. E toda a direção de Deus vem com a provisão dEle. E no final daquele ano, Deus abriu, escancarou a porta para a gente morar no Boqueirão. E lá a gente foi. E eu ficava me perguntando, Deus, mas a bonsai era só por isso? E o Senhor falou, não. A bonsai era a representação de uma maneira de pensar. Muitas vezes, irmãos, nós limitamos o agir de Deus. Uma árvore de verdade, ela produz frutos, ela produz sombra. Ela é possível os passarinhos fazer ninhos. Ela vive todo o potencial dela. A bonsai é apenas um enfeitezinho. Quando a gente vive limitado pelo medo e pelo desânimo, sem coragem, nós vamos ser um enfeitezinho no reino de Deus. Nós não vamos ser o potencial dado por Deus. Eu penso, Josué poderia ter acreditado na mentira de que ele não era suficiente para fazer o povo chegar à terra prometida. E ele teria perdido a bênção de ver muitos milagres. Moisés viu o Mar Vermelho se abrir. Josué viu qual? O Rio Jordão se abrir. Ele teve 31 vitórias diante de Deus. Ele foi um guerreiro nas mãos do Senhor. Ele foi um homem extraordinário porque ele ousou vencer o medo e o desânimo. Ele ousou acreditar naquilo que Deus estava falando para ele. E eu lembro que no dia que Deus trouxe que a gente era uma bonsai, Ele também trouxe uma música e, por sinal, era o meu aniversário. Então eu entendi que Deus tinha uma nova estação para a gente. Ele queria nos dar uma nova estação. E falava sobre algo novo. Sobre algo novo que Deus ia fazer. Ia exigir deixar a nossa terra. Gente, parece ser besteira, um bairro para o outro. Mas para quem é muito apegado, isso é um grande passo. Pô, a minha mãe morava 5 minutos. Olha o conforto, né? Para a gente viver o novo, a gente vai ter que abrir mão do conforto. A gente vai ter que confiar mais, orar mais. Quem lembra de Pedro? Lembra, Pedro nega Jesus. E depois do derramamento do Espírito, que é o consolador, o encorajador, ele prega ousadamente para milhares de pessoas. A palavra de Deus diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. A gente tem que ser cheio do Espírito para andar com coragem, não na força do nosso braço. Coragem não tem nada a ver com a nossa força, mas tem a ver com a força que a gente deixa Deus operar no nosso coração. E a coragem, ela vem de 2 palavras, que é cor, que significa coração, e ágil, que significa ação. Então a coragem é um coração em movimento. É um interior fortalecido. Por isso que Paulo fala em Efésios, em Efésios, né? Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Lembra, não é a tempestade fora, é interna. Como está teu interno? O teu coração está em ação, ele está em movimento, ele está encorajado? Ou ele está dominado pelo desânimo, pelo medo? Você não consegue olhar para o futuro com esperança. E a palavra em 1 João diz assim, no amor não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. O medo pressupõe castigo. Quanto mais a gente se lança para conhecer o amor de Deus, mais o medo tem que ir embora. Porque se tem algo que é mais forte que o medo é o amor. Eu tenho muito medo de cirurgia. Se a gente falar aqui, quem que não vai ter medo de uma cirurgia? Mas se uma das minhas crianças, ou meu marido, alguém que eu amo, precisar de um rim, eu vou ser a primeira a me voluntariar. Porque o amor, ele é mais forte que o medo. O amor tem dominado o teu coração, mas não é qualquer amor. Não pode ser um amor por uma pessoa, por uma coisa. É o amor que transborda do coração de Deus. E nesse versículo fala que, né?
No amor não há medo. Diz que quando o amor, a raiz dessa palavra no amor, diz que quando o amor chega, ele expulsa. É como se ele joga para longe o medo. E a palavra de Deus também lá em 2 Timóteo diz, no capítulo 1, no versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não vem de Deus, o medo é humano, mas o amor, o equilíbrio, a autoridade vem do Senhor e está disponível para todos nós. Nós podemos ser cheias do Espírito Santo e viver uma história extraordinária. Quem lembra de Barnabé? Qual que era o significado do nome Barnabé? Encorajador. Eu falo que o povo de Deus é um povo que não foi paralisado pela sua história, por onde nasceu, pelos traumas que carrega. Mas nós somos um povo que fomos inundados por um amor. E assim como Barnabé, que foi um encorajador, foi aquele que esteve com Paulo. O povo de Deus, nós nascemos para encorajar, para abençoar, para transbordar a vida, para andar com coragem, para não sermos um enfeitinho, irmãos, mas para alcançarmos todo o nosso potencial diante de Deus, com coragem, com fé, porque não é na nossa força, irmãos, nós não conseguimos, eu também não consigo, mas esse amor que é mais forte do que eu. Minhas crianças escutam uma música que fala que o menino era tímido, agora ele é um megafone. Porque quando esse amor entra, gente, é impossível nós ficarmos iguais. É impossível nós não nos levantarmos e não viver cheios de autoridade, encorajando, abençoando, florescendo aonde o Senhor nos plantar e vivendo tudo que Deus sonhou. Quem sabe o Senhor te trouxe nesta noite para falar, não se apavore, nem desanime. Eu sou especialista em pegar essa dor e ainda criar no maior propósito da tua vida. Eu sou especialista em pegar a sua dor e gerar cura em tantos outros. Eu me importo com a sua dor, mas eu quero que você vá além dela. Ele quer que você saia do potinho e vá para uma terra abundante, que se chama a presença dEle. A presença dEle, na presença dEle, nós chegaremos à altura do que Ele sonhou para nós. Dentro da nossa casa e fora dela. Com coragem, mas não de qualquer jeito. Não a coragem do pensamento positivo. A coragem que vem do Espírito Santo de Deus. Que é consolador e encorajador e quer nos encorajar nesta noite. Quero te convidar a fechar os olhos, baixar sua cabeça. Quem sabe você chegou aqui com algo do passado tão latente. E hoje o Senhor está falando, tenha coragem de encarar. Busque ajuda, compartilhe. Você está num ambiente maravilhoso para isso. Um lugar seguro, como o pastor Edinaldo falou. Encare sua realidade, encare a sua dor. Chore. Mas vai chegar um tempo que vai ser tempo de parar de chorar. Porque o Senhor se importa com a tua dor, mas Ele tem vida ainda para você. Ele tem fôlego de vida para você. Tenha coragem para vencer o desânimo e o medo. Não é na força do seu braço. É com o fôlego que vem da boca de Deus. Ele tem vida para soprar sobre você. Receba a vida que o Senhor tem para você. E viva com coragem, com ousadia. E tenha coragem para viver o novo. Não fique apegado ao que passou. Deus tem muito mais para você. O que Ele tem não se compara com o que passou. Dê o controle para Ele. Não olhe mais para trás. Encare a sua realidade, mas quando encarar, olhe para frente. E viva o que o Senhor tem. Que eu tenho certeza que é coisas grandiosas, preciosas dentro da tua realidade. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos engrandecer o Teu nome. Bendizer o Senhor, Pai, porque de Ti vem o nosso fôlego de vida. Pai, obrigada pela oportunidade de estar aqui com irmãos tão queridos, Pai. E eu oro para que eles tenham coragem de encarar essa dura realidade que eles têm. Quem sabe medo, quem sabe dores, traumas, pessoas que feriram.
Pai, a minha oração é, Pai, ministra nesses corações. Os ajude a vivenciar essa dor, mas não ficar preso nela. Pai, que eles possam superar isso para a glória do Senhor e viver uma vida abundante que o Senhor tem para eles. Só para a vida da Tua boca sobre eles, Pai. E que eles possam ter coragem para encarar os desânimos, os medos. Eu oro para aqueles que se refugiarem em vícios, Pai. Eu oro que para a honra e para a glória do Senhor sejam libertos, para a honra e para a glória do Teu nome. Que possam encontrar um lugar seguro para compartilhar com o grupo de passos, um momento que teremos para partilhar daqui a pouco, que possam compartilhar e receber do Senhor auxílio, pessoas que vão poder caminhar junto com eles. Pai, eu oro por um novo de Deus sobre cada um de nós. Deus, nós queremos clamar para que o que passou não nos paralise, ou que as nossas histórias de dores, aquilo que foi tão difícil, Pai, quem sabe um divórcio, uma falência, Deus, a morte de um ente querido, Deus, uma traição, eu não sei, Pai. Mas que isso, Pai, não nos impeça de viver o Seu novo. Traz cura, traz restauração e traz coragem para eles tentarem de novo. E ver o Teu sustento, Pai. Tira mentiras que estamos talvez acreditando, Deus, sobre quem somos ou sobre quem o Senhor é. Mas que inundados no Teu amor, a gente não dê lugar para o medo, mas a gente viva com ousadia, com equilíbrio, Pai. Nos ajude realmente a viver de uma forma equilibrada, seja na nossa saúde física, cumprindo, dando o melhor para o nosso templo, Pai, cuidando do nosso corpo, das nossas emoções, buscando ajuda, terapia, um discipulador, Pai. E que, Pai, a gente saiba que a gente não vai vencer sozinho, mas que privilégio o Senhor fez a igreja, fez uma família para que, como irmãos, a gente orasse uns pelos outros, nos encorajassem. Obrigada porque Teu Espírito Santo habita em todo o coração daquele que crê no Senhor Jesus com todo o seu coração. E Ele é consolador e encorajador. Nos usa na vida de muitos com coragem, Pai, para encorajar e para consolar. Nos faz uma bênção dentro dos nossos lares, Pai. Que com coragem a gente possa discipular os nossos filhos, para aqueles que ainda têm filhos dentro de casa. Que com coragem a gente possa ensinar, os avós possam ensinar os seus netos. Tios e tias possam ensinar os mais novos, Deus. Nos usa, Senhor, com coragem para revelar ao mundo que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bom. Um Deus que tem cuidado de nós. Levanta, Pai, levanta uma igreja com brilho nos olhos, cheia de coragem, para enfrentar e para fazer romper uma mentalidade mentirosa. O Senhor tem um novo tempo, uma nova mentalidade para cada um de nós aqui. E nós queremos ser como uma árvore frondosa, Pai, que está ali, realmente recebendo da Tua presença todos os nutrientes necessários. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor. E que a gente se torne cada dia mais e mais parecidas com o Senhor Jesus. E que a gente abençoe todo aquele que a gente encontrar, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma honra estar aqui.